Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos continuar nos nossos estudos sobre geografia, focando nessa aula a questão das nações emergentes da América Latina, que são três, como vocês aí, né, já sabem porque a Pro já falou. Argentina, Brasil e México. Essas são as três nações emergentes que a gente vai estudar. Mas antes da gente entender tudo isso, a gente precisa entender o que são aí as nações emergentes, que vocês vão compreender agora com a explicaçãozinha da Pro. Então, o que é um país emergente? Que durante muito tempo foi chamado também um país em desenvolvimento, tá certo? Então, a gente tem aquela classificação do país desenvolvido, do que estava em desenvolvimento e do subdesenvolvido. Então, era essa a definição que enquadrava todos os países do mundo. Então, se a gente está falando isso, né, a gente vai entender o seguinte, que esse país que está em desenvolvimento é aquele que está acima do país subdesenvolvido, mas que está abaixo do país desenvolvido. É aquele que está buscando chegar a esse desenvolvimento. Para ficar mais simples aí na cabecinha de vocês, é para vocês entenderem o seguinte, que esse país que está em desenvolvimento, geralmente ele desenvolveu um aspecto e não desenvolveu o outro. Porque para um país ser desenvolvido, oitavo ano, ele precisa desenvolver a questão econômica, mas tem que atrelar a questão social. Só existe um país desenvolvido se ele tiver uma economia, né, estável, desenvolvida, mas que sua população também tenha aí acesso a esse desenvolvimento em questões aí, né, sociais, educação, saúde, né, cultura, tecnologia, tudo isso, né, também tem que estar aí no patamar de crescimento e de evolução. Só que um país que ele está aí, né, em desenvolvimento, que ele é emergente, ele desenvolveu geralmente a questão econômica. É um país que tem uma economia fortalecida, né, que tem uma economia aí, né, que é estável, né, que está num processo aí de expansão, mas que geralmente ainda falta um quê aí na questão social. Ou vice-versa, tá com a questão social boa, mas ainda tá faltando alguma coisinha aí nessa questão econômica. E aí a Pro vai citar aqui para vocês os principais países emergentes do mundo, tá? Que formam até uma sigla que vocês já ouviram falar aí várias vezes, que são aí, né, os BRICS. Os BRICS, eles vão ser aí o grupo, né, com esses 5 países que são as principais nações emergentes do mundo, tá bom? Então, quando a gente falar os BRICS, vocês vão lembrar que são países emergentes, os principais países emergentes aí do mundo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São esses, né, aí 5 países que formam aí o BRICS. Lembrando que o BRICS, né, representaria a inicial de cada um desses países. E esses países aqui, eles têm a questão econômica fortalecida, tá faltando alguma coisinha aí na questão social. Tá faltando um desenvolvimento aqui humano, né? O IDH ainda precisando ser elevado, tá bom? Então, entendemos aqui o que são os emergentes. E vamos focar agora nos emergentes da América Latina. Na América Latina, é importante vocês lembrem que a gente tem 3 países que são classificados, são denominados emergentes. Quais são eles? As bandeiras já disse tudo. Argentina, Brasil e México. Só esses 3 países são considerados emergentes aqui na América Latina. E aí a Pro queria colocar aqui para vocês. Como é, né, a construção desses países, né, tendo aí o termo, ganhando esse termo de emergente. Até porque a Pro falou, né, que na divisão América anglo-saxônica e América Latina, esses países da América Latina são países que têm um desenvolvimento aí, né, inferior, que passaram um processo de colonização, de exploração e que por isso não desenvolveram tanto quanto América anglo-saxônica. Não foi isso que a gente trabalhou? Então, turminha, é importante vocês entenderem o seguinte, que esses países, eles foram
melhorando ao longo do tempo. Até porque eles estavam na mesma condição que os demais países da América Latina, tá certo? Que são, na maioria, países que passam por um processo de subdesenvolvimento. Mas, por algumas condições, eles tiveram que se transformar, se modificaram e chegaram a esse patamar. Então, o primeiro ponto aqui, a construção da espacialidade, do espaço industrial emergente. Então, essa construção desse espaço industrial que fez esses países chegarem a serem, hoje, emergente, turminha, começou aqui no pós, Primeira Guerra Mundial. Como assim, professora? Nesse momento, a gente tinha os Estados Unidos aqui que fornecia absolutamente tudo que esses países precisavam. Só que no pós, a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos mudou o foco do mercado. Então ele deixou de atender esses países que eram países vizinhos aqui da América Latina, deixou de atender e passou a atender os países da Europa, que estavam destruídos e que, portanto, não tinham capacidade de produzir para atender as suas próprias demandas. E aí quem foi que foi suprir? Os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não tinham condição de atender todos muito bem. Então ele deixou o mercado da América Latina, dos seus países aqui da América, sem esse fornecimento. E aí, esses países, aqui observando todos os empresários, que trabalhavam muito na questão agropecuária, os membros aí da elite perceberam que eles poderiam ter aí um ganho muito maior se eles focassem sua produção para a questão da indústria. E aí a gente teve justamente essa mudança de foco no México, no Brasil e na Argentina. Esses países latinos, passaram a investir no desenvolvimento industrial, tá bom? E na substituição de produtos para atender esses produtos que eram importados. Então eles começaram a investir nessa indústria para atender as suas próprias demandas. E aí, com o passar do tempo, esses países começaram a formar uma paisagem industrial. Só que naquele momento não era nem para exportação, era para atender o mercado interno, a sua própria demanda. Ou seja, indústria de alimentos, tá bom? Calçado, vestuário, bebidas, tá bom? Coisas básicas. Eles começaram a produzir e a gente começou a formar essa característica aí, que é um dos pontos que é a questão da indústria, tá bom? Primeiro ponto aí. A gente precisa observar o seguinte, que outra coisa que a gente tem que ficar ligado é que o país, para ele ser considerado também um país desenvolvido, ele precisa do quê? De uma tecnologia, tá bom? Um país ele não pode ser desenvolvido se ele não tem capacidade de produzir a sua própria tecnologia. Então é outro fator que a gente tem que ficar muito atento quando a gente falar nessas questões, tá certo? Então, para ser desenvolvido, precisa de uma tecnologia. Então, esses países da América Latina, eles também ainda não são considerados países desenvolvidos porque eles ainda não conseguiram atingir o patamar de produzir a sua própria tecnologia. Eles ainda dependem da tecnologia estrangeira, eles ainda têm uma baixa autonomia tecnológica, tá certo? Então é outro ponto aí que vai chamar a atenção. E aí a Pro coloca aqui para vocês que gostam de anotar, quando estão aí assistindo as aulas, ciência e tecnologia nos países emergentes da América Latina. Então, como eu falei para vocês, para um país ser considerado desenvolvido, ele precisa ter uma independência. Não é o que acontece com os países aqui, da América Latina. Outro ponto, a ciência e tecnologia deve ter um papel primordial nas políticas de desenvolvimento de um país. O que está ficando ainda, atrás. O progresso tecnológico passa obrigatoriamente por investimentos em pesquisa e desenvolvimento. É tanto que as vacinas hoje, no cenário que a gente está hoje, com essa pandemia, as vacinas vêm da onde? De países que têm essa tecnologia aí para oferecer. Então, que investe na questão da pesquisa e da ciência, tá bom? Então, isso também precisa ser observado. Seguindo aqui, a prova colocou o seguinte, como é o investimento nesse setor? Em qual setor? Da tecnologia nesses países. O México e a Argentina, ele está investindo aí nesse processo de tecnologia 0,5% do seu produto interno bruto. Gente, um país que ele quer ser um país desenvolvido, ele produzir a sua própria tecnologia, ele tem que investir aí no mínimo 20% do seu PIB
na questão aí da tecnologia e da educação, tá certo? O Brasil, ele chegou aqui, né, em 2016, que aí foi um dos pontos, dos auge, aí o ponto mais elevado, aqui 1,21 até 25, 1,25 do seu produto interno bruto nesse setor, tá certo? E aí eu queria colocar para vocês o seguinte também, a gente precisa observar que a produção tecnológica, ela não pode, né, é um cuidado que o país, quando ele quer ser desenvolvido, que precisa ter, é que ele não pode gerar o desemprego estrutural. E esse desemprego estrutural está relacionado ao quê? Quando a tecnologia vai substituir essa mão de obra, tá certo? Então não pode. A tecnologia, ela tem que ser uma aliada do trabalhador. Quando a gente está falando aqui na questão desse desenvolvimento tecnológico, os países desenvolvidos, tá certo? Ele não pode substituir, ele tem que provocar o bem-estar desse trabalhador, tá certo? Então, são pontos aí que a gente tem que observar nossas nações. Então, as nações emergentes da América Latina desenvolveram a questão, tá bom? Aí econômica, mas ainda falta muito na questão social, de educação, de tecnologia, tá bom? Na questão de estudo mesmo, tá bom? Então vamos aqui seguindo, que a gente vai começar a falar agora sobre um país emergente. A gente vai falar sobre os 3. Na aula de hoje, para não ficar muito extensa, a prof focou aqui na questão da definição dos emergentes e vamos falar sobre a Argentina. Na próxima aula a gente fala sobre o México e o Brasil, tá certo? Que aí compõem os 3 países emergentes da América Latina. A Argentina, né? Esse paísinho aqui, ó, que está no extremo sul da América do Sul, tá certo? Aqui eu coloquei a divisão política desse país aqui, né? Tão chique. Aí, a Argentina, ele tem contato com o Oceano Atlântico, né? E faz aqui fronteira no seu oeste, principalmente com o Chile. Também faz fronteira, né, com o Brasil. Uruguai e Paraguai também, tá certo? Tem aí esse ponto, né, para vocês observar. Então, a Argentina, né, atualmente possui 49 milhões de habitantes, ou seja, não é uma quantidade aí tão extensa, ok? Tem aí o segundo território da América do Sul, ficando atrás somente do Brasil, que tem o primeiro território em extensão, como vocês já sabem, tá certo? A Argentina faz fronteira com o Paraguai, a Bolívia ao norte, Brasil, Uruguai ao nordeste, o Chile e a oeste, e o sul faz aqui fronteira com o mar Argentino. Turminha, a gente precisa lembrar, né, que vocês já sabem, né, porque vocês falam, né, tem aí a disciplina de espanhol. Na Argentina a gente tem aí o idioma oficial, o espanhol, tá bom? A moeda, o peso argentino, e a maioria da população aqui também tá ligada à questão aí do catolicismo. Trouxe também para vocês a bandeira, que ninguém conhece, né, dos argentinos aí, da rivalidade, principalmente no futebol. Então os meninos com certeza já lembram aí, né, conhecem essa bandeira, tá certo? Que aí está nas cores branca e azul, com o sol, com a figura de um rosto realmente aí ao centro. Tá bom? Então, a Argentina, ela tem aí um grande poder, né, de decisões, principalmente econômicas, junto aqui com o Brasil, no cenário da América do Sul. Tá bom, turminha? Então, segundo maior território aí que vocês precisam observar, tá certo? Aqui na América do Sul, e também um grande poder econômico. Vamos para as áreas naturais, tá bom? A gente divide o território argentino em 5 grandes áreas naturais. Focando aí na questão da vegetação, né, clima e tudo mais. Primeiro, os Andes, tá? Porque a gente tem aí ele fazendo fronteira com a Cordilheira dos Andes, né? A Patagônia, que todo mundo já ouviu falar, né? Que é um dos grandes atrativos turísticos da Argentina, tá certo? O Grande Chaco, né? A Mesopotâmia, que a gente costuma dizer, e os Pampas, que não é um território, um bioma exclusivo argentino. A gente encontra em outros lugares, inclusive no Brasil, tá certo? Só que os Pampas argentinos, eles têm aí algumas características bem marcantes. Então, primeiro, Cordilheira dos Andes, tá bom? Lógico, evidentemente, e aqui faz fronteira natural com a parte ali, né, próxima ao Chile. Essa região vai se estender do norte ao sul da Argentina, tá certo?
E aqui a gente vai ter paisagem bem diferente de acordo com a altitude. Lembrando que os Andes vai ser muito frio, mas que logo abaixo, né, nas regiões próximas, oitavo ano, a gente não vai ter esse frio aí tão intenso não, tá bom? Então vão ser regiões que inclusive beira o que a gente chama aí de um processo aí semiárido, né, desértico também, tá certo? Então, na região dos Andes, por conta da altitude, a gente tem um frio, né, o frio de montanha. Mas nas regiões próximas, a gente inclusive encontra pontos semiáridos e até áridos também, ok? A Patagônia, que aqui é um dos grandes atrativos que a gente vai ter aqui na Argentina. A gente vai aqui ter um duelo. O frio, tá, extremo, e também a questão aqui semiárida vai ser um dos pontos, né, dessa espécie aqui praticamente exclusiva que a gente vai ter aqui na Argentina, tá bom? Aqui a gente vai observar também a questão da sustentabilidade e da agressão ambiental quase convivendo, né, dialeticamente, turminha. Então é muito interessante que vocês observem. Por quê? Porque a gente vai ter a exploração, né, predatória com alguns pontos de sustentabilidade, ó, lado a lado. A gente vai observar isso quando a gente vê a questão da geração de energia eólica, essa preocupação com a produção de energia, mas ao mesmo tempo a gente tem a exploração de recursos minerais nessa área também muito, muito forte, tá bom? Então, a gente também, essa região é muito desenvolvida a questão da pecuária, principalmente bovina, né, e também ovina. Ok, turminha? Seguindo aqui, a gente também tem o Grande Chaco. Essa porção aqui, a gente vai ser dividida em 2 pontos. Por quê, professora? Porque vai ter o Chaco úmido, que vai ser próximo ali ao Oceano Atlântico, e vai ter o Chaco mais seco, que vai ser próximo à Cordilheira. A gente sabe que, como está próximo ali à região montanhosa, não vai ter a entrada aí de ventos úmidos. Por isso que ele é considerado essa parte aí mais seco. E é importante que você observe que essa parte aí faz fronteira com o Paraguai. Essa parte daí que a gente vai chamar do Chaco, ela vai estar muito próxima ali ao Paraguai e vai ser, né, uma vasta planície composta principalmente por salinas. Eram o quê? Lagos que foram secando. Por isso tem essa característica aí tão marcante. Outro ponto, o quarto aqui, é a Mesopotâmia. Turminha, Mesopotâmia, vocês já sabem que a gente tem uma outra Mesopotâmia que vocês já estudaram história, não é isso? Então, é porque ela é bem parecida com a região que ficou ali entre os rios, tá bom? Tigres e Eufrates. Então, essa região vai ter aí uma semelhança. Está ali a oriente do Grande Chaco. Ok, turminha? Aqui o que vocês vão observar, que como, né, a região ali da Mesopotâmia oficial, ela vai estar próxima aos rios. Quais são esses rios aqui, né? Vai ser o rio, né? O rio aí do Paraná, tá bom? E Uruguai. São rios, tá, minha gente? Não é países, não, tá certo? São rios que vão aí cortar o território argentino. E aqui a gente vai ter o destaque para a produção de gêneros, principalmente gêneros aí agrícolas, tá bom? Então, quarta porção aí. Quinta porção vai ser os Pampas, tá bom? Eu falei para vocês, não é um domínio morfoclimático aqui específico da Argentina. A gente também encontra no Brasil, mas aqui ele vai ter algumas características. Por quê? Porque aqui ele vai ter um tom, né, uma formação mais campestre. Ou seja, é aquele de campo mesmo, com aquela vegetação mais rasteirazinha, tá bom? Aquele capinzinho, como vocês costumam dizer, quando a gente está apresentando as aulas. Ok, oitavo ano? Então, características bem marcantes. O que eu quero que vocês lembrem também, que nesse ponto aqui há uma fertilidade muito grande. Então, a gente vai ter aqui, né, as principais cidades nesse ponto, principalmente, né, a capital da Argentina, aqui Buenos Aires, quase não falo, minha gente. Então, aqui vai estar situado nos Pampas, tá? Outras cidades, né, que tem aí a maior parte da população também vai estar situado nesse domínio morfoclimático, tá certo? Outro ponto que eu queria falar para a gente encerrar é a sociedade e indústria, né, da Argentina, aí que a gente precisa observar. A sociedade até que tem um padrão aí de vida muito bom, tá certo? Se a gente for observar aqui o IDH.
90% da população vive nas cidades, ou seja, é um país aí urbano, tá certo? Com 90% da sua população residindo no espaço aí das cidades, o que é bem expressivo. Vou falar aqui um pouquinho das taxas, tá? Que a gente analisa aí no desenvolvimento humano. Alta expectativa de vida, as pessoas vivem aí em torno de 74, 75 anos, ou seja, é uma expectativa de vida aí elevada, tá bom? A taxa é média de mortalidade infantil, tá? Então a gente tem aí uma taxa média, inclusive estão aí num trabalho para reduzir, elevado IDH, tá? Então a gente tem um IDH aqui de 0,827, ou seja, considerado elevado, tá na caixa aqui na taxa do IDH elevado, assim como o Brasil também está, tá certo? Taxa de alfabetização também é elevada, principalmente para o padrão aqui da América Latina, tá certo, minha? Se for observar, tá muito bom o padrão. E taxa de crescimento, tá bom? Médio da população. Então ele não tem nenhum crescimento aí elevado, tá na casa aí do médio. Então, gente, a maior parte da sua população também é branca. Isso daí por conta realmente da sua processo de colonização e da imigração que foi muito forte, tá? Durante o processo aí de conquista e nos anos seguintes, né? Posterior também. A sua população nativa ela foi praticamente dizimada. Então a gente não tem muito indígena, né? Muitos nativos na Argentina. E aqui a gente observa que a gente tem uma alta taxa de industrialização. Aqui a gente apresenta aqui muito mesmo um teor de industrialização aqui para pontos básicos, tá? Mecânica, a questão da metalurgia também é muito forte, alimentos, naval, têxtil, bem diversificado, tá certo? Mas é uma produção aqui que realmente quase sustenta a economia argentina, a questão da industrialização e também a questão da agropecuária, que também é muito forte junto com o Brasil para exportação para outros países, tá certo? Então, último slide aqui vai focar um pouquinho da sociedade e um pouquinho da indústria nesse país aí, né, considerado emergente da América Latina. Turminha, como eu falei para vocês, para não ficar numa aula muito extensa, eu vou falar somente da Argentina nessa aula. Na próxima a gente fala dos outros dois que compõem o grupo dos emergentes da América Latina, que vai ser o México e o Brasil, tá certo? Então, aproveite o material super importante para vocês, quando a gente fala no continente americano, e a gente vai, conversando ainda um pouquinho mais sobre esses países, até porque são países que vocês vão precisar, né, ter aí uma bagagem bem maior, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus, tá bom? E até o nosso próximo encontro, ó. Beijo enorme para vocês.